Bom, então boa noite para vocês. Nós temos aí participação do Anderson William, Anderson Xavier, Cleverson e o Luiz, né? São os 4 alunos que estão aí participando, né, mais ativamente. Então sejam bem-vindos novamente. Essa aula de hoje, né, não sei se vocês estão lembrados, né, ela complementa, né, a aula de semana passada. É a aula 11, parte 2. E nós vamos continuar, né, dentro do mesmo assunto, só que nós vamos ampliar hoje, né, alguns conceitos, e nós estamos falando de projeto e produto, né? A gente está trabalhando também conceitos da engenharia de projetos, concepção de projetos, como que você desenvolve um projeto, né? E aí nós fizemos, né, na última aula, eu vou colocar aqui para vocês lembrarem, né? A gente definiu aí esses itens. Vocês estão vendo aí, gente? Os itens, ó, são 8 itens. Fez parte da aula passada. Quem foi que não participou? Foi o Xavier? Participei, professor. Hein? É o William. Eu participei. Ah, tá. É o William que não participou, né? Então, só para quem já participou já sabe, né? Mas o William, né, que está aí. Então, o item 1, conceitos de projeto do produto. 2, análise, problema, ideia e solução. 3, como funciona o setor de projetos de uma empresa. 4, processo de elaboração de um projeto de produto. 5, áreas envolvidas no projeto do produto. 6, o contexto profissional do engenheiro dentro desse processo, né, de desenvolvimento do projeto. 7, gestão de projeto de produto. E o 8, considerações gerais, né? A gente vai falar da chave para o sucesso. São aqueles projetos, né, que alcançam o sucesso. Se existe algum segredo em relação a isso, como que é feito, né? Como que a empresa consegue, né, chegar nesses resultados de sucesso. Então, pessoal, o que acontece? São assuntos assim, todos eles, né? Eles são interligados, né? A gente vai falando de uma coisa, praticamente fala de outra também, né? Então, vocês vão ver o seguinte, que praticamente a gente já trabalhou esses assuntos todos, mas agora a gente vai fazer um pequeno aprofundamento aí para melhorar a compreensão de vocês. Então, nós vamos estar focando mais nessa parte que está aí em destaque, né? Como eu disse, né, a gente vai estar enfatizando mais alguns conceitos e, basicamente, eu queria trazer para vocês, assim, falando de algumas ferramentas estratégicas que são usadas dentro da área de projeto para a gente poder, né, alcançar êxito aí, principalmente, né, na questão do desenvolvimento desses projetos. Tá certo? Recapitulando, né, da aula anterior ainda, a gente falou a respeito do problema e da solução. Eu não sei se vocês estão recordando. Lembra, Cleverson, do Clips? A gente falou lá do Clips, né? A gente considerou, né, também que pequenos problemas também requerem soluções de excelência. Estou só lembrando aí a vocês o que foi discutido. Ó. O engenheiro, né, precisa ter esse olhar apurado, o engenheiro da área de projetos. Todos eles, né? Todos os engenheiros aí, mas especificamente aquele profissional da área de projetos, ele tem que ter esse olhar mais apurado mesmo, haja visto que é uma área, né, estratégica também e de suma importância, né? Algumas habilidades natas, algumas habilidades adquiridas, outras competências desenvolvidas para que ele se torne aí um profissional, né, em que ele possa realmente exercer com maestria, né, a sua profissão. E a questão da visão do engenheiro, e dizendo, né, para vocês, a gente já frisou isso aqui, que muitas vezes a gente tem o foco muito no resultado, né, mas a gente precisa estar aí
o tempo todo, né, preocupado com as soluções, né? As demandas, né, que vão gerando as necessidades, né? Falamos do mercado, o mercado determina essas necessidades e o nosso olhar é atento para buscar as melhores soluções possíveis, né? Então, os projetos surgem daí. Os grandes produtos, né, os produtos de sucesso, normalmente eles são produtos que vêm atender aí as necessidades das pessoas de um modo geral. Tá certo? Esse conceito foi apresentado para vocês também, né? Nós temos aí um conceito mais técnico, né, e mais completo. Eu vou ler para vocês, para a gente lembrar como que foi feito nessa definição. Então, o conceito de projeto de produto representa o conjunto de estudos e realizações físicas que vão desde a concepção inicial, quer dizer, o surgimento, né, da ideia, não é isso? Materializada através de documentos técnicos, até a sua concretização na forma, ou seja, na forma real, de um empreendimento em operação. É um trabalho intelectual de grande importância técnica, envolve experiência e significativa abrangência de conhecimentos, tanto conhecimentos normativos, né, que a gente utiliza, né, as normas técnicas para poder construir, né, esses projetos, né, e conhecimentos físicos, matemáticos e da própria legislação, né, para proporcionar segurança e conforto, objetivando o melhor custo-benefício ao usuário e ao empreendimento em geral. Então, essa definição, como eu disse, bem completa, foi passada para vocês. Nós também enfatizamos a questão da importância, né, da aplicação dos conhecimentos técnicos, do desenvolvimento dos projetos. Então, quando a gente vai para o campo da engenharia de projetos, a gente percebe, né, a forma de atuação desse setor dentro da empresa. E aí a gente vê também a responsabilidade, né, do engenheiro de projetos, né, e basicamente como que ele atua, né? Então a gente citou aí 4 pontos importantes, né? Ele atua basicamente na elaboração de novos projetos, né, aquela ideia nova, né, que parte do zero mesmo, que vai ser estudada, né, e depois, no momento futuro, materializada. 2, adaptação aos projetos já existentes, que são estudos, né, que a gente chama de melhoramento técnico, né? E 3, são projetos que estão submetidos a variações, né? 4, projetos normalizados e projetos fixos, que são aqueles projetos de rotina, né, que já são aí padronizados e já estão aí definidos em um certo tempo já. Porém, merece atenção na questão do acompanhamento, né? Então, basicamente, no que diz respeito às responsabilidades da engenharia de projetos, ela atua basicamente dentro desse campo aí, com essas 4, tentando, né, com essas 4 funções, abranger todo o seu trabalho aí, né, todo o seu universo de competências, tá certo? Nós vimos também na aula passada as etapas do desenvolvimento do projeto, só que essas etapas aí, ela está de uma forma assim, bem simplificada. Então a gente falou, né, a gente comentou a respeito da análise de viabilidade, que é o primeiro momento, ali ainda no campo das ideias, discutindo, né, as possibilidades. Depois, a elaboração do que a gente chama do projeto conceitual, aí já uma fase um pouco mais à frente, já com uma ideia mais elaborada. Mais adiante, o que a gente chama de projeto básico. Nessa fase aí, nós estamos elaborando os croquis, né, os primeiros desenvolvimentos, os cálculos, né, os dimensionamentos. Depois a gente parte para uma fase chamada de detalhamento. A gente trabalha aí com os itens isolados, peça por peça, componente por componente. Depois a parte de montagem, né, do conjunto. E uma outra fase mais à frente, que já seria o início aí do processo de fabricação, onde nós temos o que a gente chama de construção e montagem. Essa parte final aí, que é o quinto item aí desse fluxo, já seria
o que a gente chama de manufatura. Tá certo, pessoal? Lembrando que o setor de projetos ele não se encerra na manufatura. Na realidade, é um processo que está sempre sendo retroalimentado, né? Porque o que sai, né, o que volta do chão de fábrica e o que volta também do cliente, ele alimenta, né, as outras fases, né, que fazem parte da fase de projeto. Então, é como se fosse um ciclo mesmo, que está sempre em evolução, tá certo? E nós chegamos, então, nessa pergunta aí, que foi feita na aula passada para vocês, né? Eu vou pedir uma aluna aí para fazer a leitura dessa pergunta e também pedir a ele, para ele, se possível, né, se ele lembra, né, para ele responder essa pergunta novamente, para logo em seguida eu pegar um gancho aí e dar seguimento na aula. Quem se habilita, por favor, a ler essa pergunta aí? Vamos lá. Quais são as áreas da empresa tradicionalmente envolvidas com o projeto do produto e as principais etapas do processo? E aí, Então, o que eu lembro você era lembra disso realmente aí? todas, né? Todas. As áreas ali. Isso. Você está lembrado, é o Cleber que leu aí, está lembrado que nós apresentamos esse quadro aí, a gente falou lá da direção da empresa, embora, né, aí não está numa sequência lógica de início e término, não. Mas são os setores envolvidos, e eu queria mostrar aí para vocês a relação que existe entre um e outro, né? Então, eu citei aí a direção da empresa, o marketing, aí entra ali no desenho industrial mesmo, a engenharia trabalhando em conjunto ali. Isso aí, essa fase toda aí, tudo que está sendo colocado aí, né, em termos de setores e de atribuições de cada setor, nós chamamos de anteprojeto. Dando seguimento nesse fluxo aí, nós temos ainda, né, mais algumas atribuições aí, e aí chegando à fase de projeto, quer dizer, anteprojeto e projeto. A palavra anteprojeto significa o quê? É o pré, né, o pré-conceitual ali, o pré-projeto. E o projeto em si já é a fase, né, de consolidação mesmo do projeto. Mas então, pessoal, o que que acontece? Eu não sei, eu não sei se eu encerrei a aula aqui, eu acho que eu encerrei ela aqui, e aí a gente ficou também com uma pergunta no ar, né? Eu não sei se eu cheguei a fazer essa pergunta para vocês, mas e o sucesso do projeto? Eu queria fazer essa pergunta para a turma toda da seguinte forma: o que que vai determinar, por exemplo, se um produto vai alcançar ou não o sucesso? Quais são os fatores realmente? Porque nós estamos falando aqui de organização, de atribuição, da função da engenharia, mas o que que faz realmente um produto alcançar o sucesso? Alguém gostaria de arriscar na resposta aí? Eu penso no funcionamento em conjunto de todos esses fatores aí. Tipo, se algum deles estiver aquém aí do que deveria, aí realmente dificulta a chance de sucesso de um projeto. Para mim é isso. Tá, mas aí o que que vai fazer com que esses setores conversem entre si e que eles consigam se comunicar de uma forma efetiva? Porque, veja bem, Padronização? as normas técnicas, elas contribuem para isso, né? A padronização já é algo que está mais adiante. Quer dizer, quando é que você padroniza? Você padroniza algo que, de repente, já deu resultado, não é isso? Que já passou por um processo, né, de consolidação, já foi testado, aí você padroniza. Tudo bem, é um produto acabado, né, e um projeto já consolidado, a tendência é dele se manter. Mas na fase inicial, quer dizer, já que a gente está partindo desde a ideia até o produto final, então existe uma série de situações que estão aí nesse meio que precisam ser pensadas e trabalhadas, né, de certa forma, e organizadas, principalmente isso. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que não adianta você ter uma empresa com todos os setores definidos, igual nós vimos aqui anteriormente, olha, todos esses setores estão estruturalmente definidos e aparentemente, né, da forma que estão aí, parece que eles estão se comunicando, né,
que nós temos aí funções, nós temos atribuições, o que cada um faz, né? E aí nós temos as equipes trabalhando, mas será que isso é o suficiente para que esse sucesso seja alcançado? Então nós precisamos discutir sobre isso e tentar entender como que essa questão organizacional funciona, né? É nessa parte aí que eu queria focar com vocês, para a gente poder entender como que um setor conversa com o outro e como que isso é organizado. Tá entendendo, gente, o meu ponto de vista? Eu posso ter a minha empresa, vou colocar uma empresa aí, né, de engenharia, por exemplo. Eu posso ter todos os setores ali bem organizados, ter o pessoal ali, né, as equipes, né, eu falei muito isso com vocês, das equipes multidisciplinares, né, boas ideias, né, boas intenções, às vezes você pode até ter um aporte financeiro razoável, né, você pode ter condições, né, ali, materiais para desenvolver o produto, mas o sucesso, ele é algo que às vezes ele perpassa por outras situações e que muitas vezes, né, o básico que a gente acha que tem, muitas vezes, se ele não for bem aplicado, né, você não consegue chegar no resultado que você espera. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos entender, né, Cleverson? Lê aí de novo, Cleverson, agora. O que acontece em relação ao projeto? Em um projeto estão envolvidos fatores gerenciais, humanos, materiais e financeiros. Trabalha-se com uma série de variáveis, como prazos, expectativas, cronograma, gestão dos recursos, controle, riscos e oportunidades. Tá vendo, gente? O que está acontecendo? Não basta ter uma estrutura organizada, mas ela precisa ser funcional. E tem que ser uma estrutura capaz de prever, né, digamos assim, ou ter a capacidade de gerenciar todas essas variáveis aí de forma como se elas realmente fossem todas elas integradas num processo só, né? O que se busca hoje em dia dentro das empresas é justamente isso, essa integração de todas essas variáveis que estão aí, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Se eu, como o Cleverson já adiantou aí, olha, se eu tiver algum problema relacionado a alguma variável dessa, certamente eu vou afetar o processo como um todo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Olha lá. Sim. Por exemplo, prazo. Se eu tiver problema com prazo, você acha que se eu tiver problema com prazo, eu vou afetar meu projeto? Sim ou não? O Com que adianta certeza. a ideia inicial lá? Eu vou afetar tá na manufatura, tá no cliente, tá no cronograma. Você pode ver que é como se fosse um processo todo interligado, né? Então, quando a gente olha para a estrutura de um modo geral, quando eu falo assim de parte gerencial, né? Por isso que existe o conceito de gestão de projetos. Quando eu penso em gestão de projetos, eu não estou falando só do desenho técnico. Eu seria, né, digamos assim, estaria pensando de uma forma muito simples e muito, muito limitada, né, se eu pensasse que gestão de projetos estivesse direcionada apenas ao desenho técnico em si. Não, não é isso. Então, todos os fatores, eles estão interligados, eles são importantes. Eu lembro que eu respondi para vocês na última aula, né, porque eu perguntei quais eram os setores da empresa, né? A pergunta está aqui, ó. Olha lá a pergunta, ó. Quais são as áreas da empresa tradicionalmente envolvidas com o projeto do produto e as principais etapas? Então, aí a resposta é que todas as áreas estão interligadas. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Como que essas variáveis que estão colocadas aí vão realmente ser gerenciadas de forma efetiva? Se a gente conseguir fazer isso funcionar, com certeza já é um grande passo para o sucesso
dos projetos de um modo geral, para o sucesso do produto, né? Que é a pergunta-chave nossa. Então, pessoal, para que isso funcione, então nós temos aí o que a gente chama de metodologias, algumas metodologias que se encerram, muitas vezes, em ferramentas técnicas para poder chegar nessa finalidade aí. Então, para a gente poder fazer essa gestão, né, a gente precisa duas coisas básicas: garantir a integração, né, dos setores, tá certo? E garantir o bom funcionamento, quer dizer, são duas coisas, ó, gerenciar e fazer funcionar de forma efetiva, né, para que essas variáveis todas possam ser efetivamente controladas, né, e que você tenha aí assim, as informações, os dados, tudo que for necessário em tempo hábil, né, e com um grau de exatidão, né, que você possa fazer um tratamento, né, o máximo possível, né, dessas informações e que elas possam servir você. Né? Eu estou falando aqui de base de dados. Né? Não adianta você ter os setores, mas você precisa fazer um tratamento dessa base de dados. Os conhecimentos, quando eu falo de conhecimento técnico, isso é traduzido em base de dados. Né? O que é um projeto na realidade? Não é uma informação técnica? Quando nós conversamos lá atrás no curso, eu falei com vocês que o desenho técnico é uma ferramenta de comunicação, eu poderia ampliar agora esse conceito e dizer para vocês o seguinte, que tudo que envolve o projeto, de um modo geral, não só o desenho técnico, mas todas as outras variáveis que envolvem o projeto, nada mais do que dados, informações técnicas que precisam ser tratadas devidamente para que a gente possa realmente fazer uso delas. Né? O know-how, né, da engenharia de projetos, ela está justamente nessa capacidade gerencial e desses tratamentos de dados aí, dessas informações que eu estou chamando de informações técnicas. E aí eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui. É claro que isso tem nós temos aí um campo muito vasto, né, para discutir essas questões, mas eu resolvi trazer aqui para vocês pelo menos algumas informações básicas e alguns conceitos sobre pelo menos duas ferramentas que estão aí, né, dentro da área de projetos, que são ferramentas utilizadas aí pelas empresas para essa questão dessa questão da gestão, né, da gestão dos projetos. A primeira ferramenta que está aí na tela é o FEL, Front-End Loading, que é o planejamento de pré-projeto. Vocês já ouviram falar dela, gente? Sim ou não? Não. O FEL? Não, né? E o SIM? O SIM é o quê? A manufatura integrada por computador. Alguém já ouviu falar? Sim ou não? Dá um feedback aí. Eu também nunca tive ouvido falar, não. Não. Tá. Nunca Então, ouvi falar. eu vou fazer assim, uma breve exposição sobre essas duas ferramentas, né? E vocês vão começar a perceber a aplicabilidade delas, né? Depois vocês vão perceber a importância, né? Quando eu falo de gestão de projetos, né? A importância que elas têm dentro desse contexto aí, da gestão dos projetos. Bom, a primeira, que é o FEL, é um processo pelo qual a empresa traduz suas oportunidades de negócio em projetos de capital. O que é isso? Nem sempre, olha bem o que eu vou dizer para vocês, nem sempre a necessidade emergente que surge, né, ela é realmente viável e possível de ser transformada num produto. Entenderam o que eu falei? Então, o que a empresa precisa fazer? Ela precisa verificar se essa oportunidade de negócio vai ser viável para ela. Gente, deixa eu dar um exemplo mais prático para vocês.
a empresa, quem conhece a empresa LG? LG. Eu conheço. Inclusive, ela abandonou o Conhece. mercado de celulares aí, hoje, exatamente. Eu estou querendo usar esse exemplo aí que o Cleber acabou de falar. A LG não vai mais fabricar celular. Entendeu? Agora vamos lá, vamos pensar. Um processo pelo qual a empresa traduz a oportunidade de negócio em projeto de capital. Então, o que acontece? Durante um certo tempo, isso foi importante para a LG. Agora eles chegaram à conclusão que não é mais importante para eles. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, isso aí é determinante, porque você não vai desenvolver projeto nenhum se isso não for, né, digamos assim, viável para a empresa. Então, dentro de um processo de desenvolvimento de projeto, nós temos que trabalhar primeiro dentro do que a gente chama de planejamento de pré-projeto. E essas questões aí, pessoal, elas são muito discutidas, né, a nível de gerência, de administração, né? O pessoal do projeto também participa. Então, é a equipe responsável, a equipe técnica, todos eles conversando ali para verificar realmente se vale a pena, né? Se a gente pode seguir em frente ou não. Porque a partir do momento que existe uma decisão, né, uma tomada de decisão para seguir em frente, vai ter que fazer o que a gente chama de investimento, né? Vai ter aporte de capital, você vai ter que fazer uma mobilização de recursos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Olha lá atrás, olha. Olha lá. Fatores gerenciais, ó, humanos, materiais, financeiros. Trabalha-se com uma série de variáveis, com prazo, expectativa, cronograma, gestão de recursos, controle, risco e oportunidade. Então, não é simplesmente a gente pensar assim, vamos fabricar isso, vamos definir isso, vamos fazer. Não, não é assim. Não é como se diz, na toca de caixa. Então, existe o que você tem que colocar, né? Tem um exemplo aí na figura aí do slide, olha. Você tem que colocar na balança, né? De um lado, tudo que você vai colocar que faz parte dos investimentos. Não estou falando só investimento financeiro, não, tá? Mas passa pelo financeiro. E do outro lado, o que você vai ter, né, de resultado, que também passa pelo financeiro, e não necessariamente só pelo financeiro, mas também é. Então você vai ter que buscar o quê? O que a gente chama de análise de pré-projeto, uma avaliação que vai ser desenvolvida no âmbito da análise, no contexto geral. E aí, para a gente poder fazer isso, as empresas elas trabalham com ferramentas de análise. Projetos, elas implementam essas, né, o pessoal da gestão, né, implementa essas ferramentas com o objetivo de chegar nessas decisões aí. Se vai, até aquela famosa história, né, vale a pena. Você pode ver que o mercado, né, tomando exemplo da LG, o mercado de celular, né, isso, de smartphone, ele não é um mercado que está em decadência. O que está acontecendo na realidade? A gente não sabe. O que leva a empresa a desistir? Outras já desistiram também. Semana passada nós comentamos da Kodak, né? Mas aí já foi uma outra situação. Então, A cada LG acho que caso é foi um um caso caso. muito eles assim insistiram bastante, assim, sabe? Mas eles sempre tentaram competir no mercado e nunca conseguiram conquistar muita uma fatia muito expressiva, assim. E essa fatia deles foi diminuindo cada vez mais, porque tipo eles na verdade assim, eles estavam indo muito bem até um celular que eles lançaram que foi o LG G4, que vendeu muito, mas foi muito frustrante para os usuários. Eles tiveram um momento de crise disso. E depois disso eles nunca conseguiram se recuperar e foram só diminuindo a fatia de mercado deles, assim. Até Pois é. que... E aí eles não conseguem investir em marketing direito, porque não tem caixa para poder investir em marketing, aí vão diminuindo até parar. É uma associação de situações que é como se fosse um processo em cadeia, né? Que vai. Aí vai chegando numa certa situação que vai ter que tomar uma decisão. Não é verdade? Então, Yes.
problema que vai estar acontecendo isso com eles lá. Mas aí, como é que funciona então o FEL, né? Eu trouxe aqui um exemplo. Aqui, olha, essa telinha aqui dá para a gente entender melhor como que funciona isso. Que é uma ferramenta de análise, né? De avaliação de planejamento de projeto. Então, ali na frente, aliás, no início, lá em cima, está escrito assim, ó, concepção da ideia. Tá vendo ali, gente? Esses botãozinhos azul que tem aí, olha lá, tem uns losangozinhos azul, né? Isso aí são chamadas de portas. É os famosos gates, né? São as portas de entrada. Então, como é que funciona a questão da análise, né? A gente chama de fase de pré-projeto. Então, você vai, por exemplo, analisando e vai eliminando, né? Após as discussões e análises técnicas que são feitas em cima da ideia, as possibilidades de você continuar ou não com a ideia. Vocês estão me entendendo, gente? Então, olha só, na fase de planejamento do negócio, eles têm aí uma média, né, de 75% de ideias que não ultrapassa o portão 1. Então, você vai por um processo como se fosse de eliminação. As outras ideias restantes, elas avançam para o portão 2, né? Então, aí vem na fase de planejamento de instalação, que é feita uma análise também nessa parte, né? São feitos estudos, né? Conclusões técnicas aí que servem de base de dados para fazer essas análises. Portão 3, quando chega no portão 3, normalmente, são 3 fases, né? Quer dizer, planejamento do negócio, planejamento da instalação e planejamento do projeto em si. São essas 3 primeiras fases. Então, quando chega no portão 3, aí você tem as entradas, né? Que aí a gente chama, né? A partir do portão 3 é o portão de decisão. Né, Cleverson? Aí vai ter que, como se diz, né, bater o martelo. Passando por todas as fases, né? O portão 1, 2, 3. Então nós vamos ter que definir se a gente continua ou se cancela. Estou entendendo, gente, o que eu estou falando? E aí, se você decide, né, por avançar, né, por continuar, então você já vai para a fase de execução e depois de operação. Lembrando que você tem que antever, né? Nós estamos aqui na fase de análise. Quer dizer, então nós vamos ter que tomar a decisão aí. Inclusive tem até um sinalzinho verde aí, olha, um semáforo, né? Indicando que quando chega nessa fase, os gestores, né? A equipe lá que toma a decisão vai definir realmente pela continuidade ou não do projeto. Né? Eu estou falando aí da ideia, né? Aí nós estamos trabalhando aí no campo das ideias do projeto. Bom, por que isso tem que ser feito? Porque é aquela história, né? Você não vai se aventurar em algo que você não estudou, que você não analisou, né? Que você não fez um aprofundamento técnico, né? Para verificar a viabilidade do projeto. Aqui tem um exemplo melhor, né? Para a gente poder enxergar como que funciona o FEL. Nós temos aí 3 portas, né? Portão 1, 2 e 3, né? Então, na primeira fase, que a gente chama domínio da unidade do negócio, eu ainda estou na fase conceitual, ali fala-se muito em viabilidade financeira, de atendimento ao mercado, que vai entrar depois na parte da engenharia e toda a fundamentação técnica, né, os dimensionamentos, os cálculos, toda a parte de viabilidade econômica também entra junto para poder justificar o projeto e depois lá na frente o que a gente chama de domínio da operação. Mas lembrando que na fase 3, né, você tem a tomada de decisão. Então você não vai para a execução e consequentemente para a pré-operação se a decisão não for tomada. Então a análise de viabilidade conceitual, ela tem que conseguir vencer todas essas etapas aí, mas principalmente a partir do portão 3.
Estou entendendo, gente, o raciocínio? Sim. Pois é. Então, eu queria deixar claro para vocês que existem etapas de análise, né? O que está sendo colocado é isso. São etapas, que vai encerrar num ciclo de análise, né? Aqui nós temos um outro exemplo interessante, que aí você vai começar a pensar, olha, como é que funciona essa questão? Lembrando que toda vez que eu estou dentro de um processo de análise, eu estou tendo um consumo de recurso, que seja recursos financeiros, recursos materiais, porque eu vou ter que reunir equipe, a hora da engenharia, né? Essa parte, essa fase intelectual toda, ela é custosa, né? Ela consome recurso, consome tempo. E aí esse gráfico aqui vai mostrar para nós o seguinte, que dentro de um fluxo normal de ideias, olha lá as entradas, ó. Exemplo, né? Entra 1.000 ideias, depois vai tendo uma queda, porque você vai por processo eliminatório, 250, 125, 112, e aí nós temos um percentual, né, que chegou, né? Então nós temos aí uma queda muito grande. Pode até ser que uma grande ideia lá atrás, juntamente com as 1.000 ideias, né, que fizeram parte das entradas, isso vai depender muito do campo de análise que a empresa está definindo. Como eu disse para vocês, nem sempre uma boa ideia ela vai se tornar viável, né, dentro de uma análise desse tipo, né? E aí uma coisa importante aí, pessoal, é que vocês, eu gostaria que vocês percebessem, é que tudo que se faz demanda tempo. Então, você vai cruzar custo, né, o valor do custo pelo tempo, para você definir, por exemplo, né, até que ponto, né, você vai realmente tomar a decisão. Porque se você demora muito, né, quanto mais tempo se demora para tomar a decisão, você vai agregando custo à sua fase de planejamento, né, de pré-projeto. Agora, por outro lado, se você também não fizer essa análise e não percorrer todas essas fases, você também pode cair numa situação de, digamos assim, de lá na frente, você ter problemas, né, no seu projeto. Então, é uma coisa que você precisa administrar, né? Quanto tempo, né, é necessário demorar para passar por todas essas fases, para depois a gente entrar em processo de operação. Esse closing aí já é a fase final, quer dizer, já terminamos a fase de pré-projeto, a análise já foi finalizada e agora nós vamos entrar para a parte de manufatura. Mas dentro da fase de análise de pré-projeto, eu tenho que percorrer todas essas etapas aí. E o tempo, ele muitas vezes, o nosso inimigo. Porque é aquilo, né? Quanto melhor eu tiver o meu processo de gestão definido, mais fácil eu vou obter, né, as minhas informações, os meus dados técnicos, e eu vou conseguir consolidar de forma mais rápida as informações que eu preciso para mim tomar minha decisão. Na realidade, o que importa para mim é eu ter uma base de dados consistente para que eu possa me apoiar nela para mim tomar a decisão que eu preciso. Vocês estão entendendo, gente? Aqui nós temos, né, uma outra questão importante, é que aquela ideia, por exemplo, que você teve no início, pode ser uma delas só, que está em processo de análise, ela também pode sofrer mudanças ao longo do processo de análise, de pré-projeto. Então, por exemplo, se ela vai receber mudança, né, ela vai incorporando alterações, né, não vou dizer que sejam novas ideias, mas sejam ideias adjacentes que vão fazer parte dessa ideia. E essa incorporação de mudanças, ela também gera, né, um certo grau de custo e ela demanda tempo, né? Eu vou ilustrar isso aí para vocês, né? Embora não esteja diretamente na área de engenharia, mas eu gostaria de ilustrar esse slide que está aí,
tomando como exemplo a vacina do Covid-19. Vocês concordam comigo que tem empresas que ainda estão numa fase mais avançada, tem outras empresas que estão numa fase mais intermediária, outras que estão começando, outras que ainda estão desenvolvendo pesquisa. Vocês concordam isso comigo, gente? São várias fases, né? O produto final nós sabemos qual é, né? É a vacina pronta, né? Para atender o consumidor. Então a gente vai entender o seguinte, que dentro de um processo de um produto, mudanças, aí tem custo, tempo e mudanças. E isso vai sendo incorporado ao projeto. Isso acontece independente do tipo de projeto. Então você tem a análise de viabilidade, projeto conceitual, o projeto básico, né? Também está dentro dessa fase, o projeto detalhado e a construção e montagem, que é justamente aquele fluxograma que eu mostrei para vocês lá atrás. Veja que ele se encaixa direitinho dentro dessa estrutura aí, que vai cruzar informações entre mudanças, tempo e custo. A engenharia de projetos, ela precisa estar antenada para isso, né? A estrutura da empresa aí que cuida, né, do projeto. Aqui nós temos um outro gráfico que vai mostrar para nós uma coisa interessante, que são 3 momentos, né? Quando a gente está trabalhando esse desenvolvimento aqui, olha, tá certo? Nós vamos ter 3 momentos dentro do processo de análise de pré-projeto, que a gente vai dizer assim, olha, as mudanças são aceitáveis. Ou então nós vamos dizer assim, olha, nós temos as mudanças, elas são indesejáveis. Então, quando você cai, por exemplo, nesse campo vermelho aí existe uma indefinição. É como se você tivesse um alto nível de incerteza, mas aí os custos estão aumentando muito, porque não se toma uma decisão, não se chegou ainda a um resultado ou uma definição. De repente falta dados, falta informação. E aí nós temos também o que a gente chama de região de sombra, que é essa região intermediária aí entre o verde e o vermelho. Então, o que acontece na realidade? O ideal seria que a gente conseguisse reduzir o tempo de projeto o máximo possível. Ou seja, se a nossa base de dados, as nossas informações técnicas, elas forem num certo grau e forem suficientes para que a minha tomada de decisão acontecesse num período mais curto, com um alto grau de certeza e convicção e clareza, né? Seria o ideal para mim, entendeu? Então, eu preciso entender que o planejamento também, demorado, ele não é bom, né? Ele é ruim. Mas o planejamento também curto pode ser inconsequente e pode me comprometer futuramente. Então, eu preciso trabalhar dentro dessa consistência aí e até chegar a ponto de eu conseguir tomar minha decisão com o maior grau de certeza possível. Alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo. Posso seguir em frente? Olha, o que está escrito aí? Olha, o planejamento é parte indispensável e que mantém a vitalidade de qualquer projeto, desde o mais simples até os mais complexos. Então, é muito importante o engenheiro, né, o pessoal, a equipe, conseguir trabalhar dessa forma, né, de ter essa visibilidade, né, quando se trata da questão da análise de projeto. Tá? Aqui nós temos um outro gráfico interessante. Gente, tudo isso está dentro do FEL, tá? Toda essa parte analítica, é claro, né, que, como eu disse, né, existem, né, os dados que são levantados aí, a parte técnica que eu não estou mencionando aqui, mas a nível de análise, né, de questão de você tratar os dados e usar esses dados, né, para fazer análise, é dessa forma que eles fazem. Então, ainda esse gráfico que está na tela, ainda ele faz um cruzamento aí de informações, né? Então, você vê, por exemplo, que nós temos aí no eixo X, né, a questão do tempo. Então, você vê lá, ó, na origem do sistema, né, do eixo de coordenadas aí,
nós temos o início do projeto e mais à frente o projeto completo, a fase final dele. Mas nesse período aí nós temos, né, aí as variáveis, né, e os campos de análise que a gente faz, tudo isso sendo analisado, né? Lembrando, né, que o custo ele está sempre embutido aí, né, em relação do início até o fim, né? Então, o FEL é um conjunto de ferramentas e técnicas com o objetivo de garantir um planejamento ótimo do projeto. O que nós queremos? É isso, é o planejamento ótimo, né? Para mostrar justamente o que a gente precisa. Eu quero enxergar com clareza. Ô Cleverson, você falou aí do celular da LG, não é isso? Possivelmente, eles já passaram por um processo de análise até chegar numa tomada de decisão de falar assim, olha, a gente não vai mais, a gente vai parar por aqui, né? E outras empresas já fizeram isso em outros tipos de produtos, né? Então, pessoal, não adianta a empresa seguir em frente, né? Não é porque o mercado não tem a demanda, né? Nós discutimos na aula passada que a importância da demanda e do mercado, mas muitas vezes não é. Às vezes o foco da empresa precisa mudar, o direcionamento muda. Quantos produtos já saíram de linha? Quantos produtos já entraram, né, já foram substituídos? Então nós temos que ver dessa forma, né? Aqui é o mesmo gráfico, né? Inclusive, né, até queria mencionar aí a questão do risco, né? O que eles fazem, né, eles conseguem mensurar, né, através dessas análises que são feitas, qual é o grau de risco que existe em determinado tipo de projeto, pela continuidade ou não dele, né? Lembrando o seguinte, está escrito aí, olha, quanto maior o tempo de espera, mais cara elas se tornam. Análise completa. Então, eles fazem análise de viabilidade, de necessidades e opções. Esse cruzamento aí que vai definir realmente a tomada de decisão, se vai seguir em frente ou não. Tá certo? Aqui nós temos uma pirâmide também, que é muito interessante, porque ela vai fazendo como se fosse uma alocação, né, de recursos, que eu estou chamando aí de custo, né? Custo da mudança. Qual é o valor, né, digamos assim, né, que você poderia ter em cada fase, né? Por exemplo, se a mudança for embaixo da base da pirâmide, o custo é maior. Se a pirâmide for, se você analisar, por exemplo, no topo da pirâmide, né, na parte de requisitos, por exemplo, o custo é menor, né? Então existe uma distribuição do custo em relação às questões que são olhadas aí, né, são observadas no projeto. Então essa pirâmide ela é muito interessante, né? Está escrito aí, olha, na etapa final pode custar até 200 vezes o valor de uma modificação de requisito. É aquela famosa história, né? Se você vai deixar para modificar um projeto lá na frente, depois que ele está numa fase bem avançada, essa modificação ela pode ser muito custosa, né? Você pode ver, né, que muitas vezes as empresas, né, quando elas vão modificar um produto, analisam a indústria automotiva, por exemplo. Eles não fazem uma mudança, digamos assim, radical num produto sem fazer um estudo prévio bem aprofundado. Normalmente, eles lançam o produto, no ano seguinte, eles fazem pequenas mudanças circunstanciais, mesmo que aquela mudança seja necessária, muitas vezes eles deixam para o ano seguinte e eles vão racionalizando e vão diluindo essas alterações ao longo do projeto durante um certo tempo. Muitas vezes é uma estratégia que eles têm. Tem empresas, por exemplo, que quando percebe que essas mudanças não vão trazer ganhos significativos para o produto, aí opta, né, por tirar o produto de linha. Então é feita uma análise, né, em cima de cada situação de cada produto. Aqui tem uma ideia também de custo, né? Também porque é um processo
ele é inversamente proporcional, né? Ele é invertido, né? Aquela questão que eu falei com vocês, no início do projeto é mais fácil de você tomar a decisão e definir, mas na medida que você avança, então você vai agregando mais custo. Então, na parte de cima, você tem um valor acumulado de investimento muito maior do que embaixo. Então, normalmente, as tomadas de decisão, né, a nível de tempo, melhor que elas sejam tomadas mais no início, para você não correr o risco de acumular custos ao longo do processo e demorar demais a tomar a decisão. Normalmente, as decisões que são postergadas, né, elas são mais custosas para a empresa. Tá? Aqui nós temos um exemplo do FEL da Vale. Olha aí, pessoal. Anderson, Alisson. Esse é um exemplo que eu tirei lá da Vale Rio Doce, dentro dessa mesma estrutura que eu estou explicando para vocês. Então, eles têm a fase de desenvolvimento, construção, operação e manutenção. Quando eles falam de a startup, por exemplo, é a partida, né? Quer dizer, no final do projeto, o projeto entra em operação, a obra é entregue, né? É como se fosse a entrega da obra e o produto entra em operação e começa a produzir valor, né? Ou seja, gerar lucro, receita, etc. Mas para que isso aconteça, nós temos as fases anteriores. Então, na fase de desenvolvimento, que é essa parte verde aí, é aqueles portões que eu falei para vocês, que são portões considerados, né, para definir, então, todo o processo de análise, né, do planejamento. Tá? Depois vem a parte de construção, né, e logo em seguida a fase de operação. Tá? Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Eu não vou assim aprofundar muito, só para vocês terem uma ideia como que funciona essa questão da análise de projeto e da gestão, né? Eu queria dizer que existem ferramentas para isso, as empresas elas estão instrumentalizadas, né, para essa questão, né? Então, como eu disse, né, o projeto ele não é normalmente feito a toque de caixa, mas o processo decisório ele passa por uma série de análises e são métodos, né, com base científica, né? São análises feitas com bastante relevância, tem que ter um alto grau de confiabilidade, né? E qualquer projeto dentro das empresas, eles normalmente passam, né, por uma equipe que faz essas análises. Tá certo? Oi. Só uma dúvida. Tempo de retorno, essas coisas entram no FEL também ou é a parte? É só uma dúvida mesmo. Dá um exemplo para mim de tempo de retorno, só para me situar aqui. É porque quando você está fazendo um projeto, ele não basta ser lucrativo, você tem que saber em quanto tempo ele vai te retornar o dinheiro, para você ver se ele é viável ou não. Ah, você está falando tipo um payback? É. É um payback, né? Lá na gestão, no empreendedorismo, né? O pessoal discute muito a questão do payback, que é a curva, não é isso? Do investimento, dos custos iniciais do projeto. Sim. E chega num certo momento que começa a ter o retorno ali. Então, eles calculam um tempo, né, de retorno do investimento. Não é isso? Dentro da engenharia, funciona mais ou menos parecido. Então, é aquela coisa, o investimento, ele não pode ser um investimento de fundo perdido, né? Quer dizer, a partir do momento que você lança a mão de recursos, não é só o recurso financeiro, você está entendendo? Quando eu falo recurso, recursos humanos, recursos técnicos, quanto custa? Fala para mim quanto custa a hora de um engenheiro, a parte, digamos assim, de engenharia mesmo, o custo intelectual, o tempo de reunião, você tem que mensurar isso, entendeu? Isso tudo ele faz parte de um contexto. Veja bem, você produzir uma peça que seja um parafuso, você tem que ter matéria-prima, você gasta energia, você tem que pensar, por exemplo, na parte de teste físico, de análise, né, do componente ali. Então, a gente tem que mensurar tudo e aí entra nisso que você falou, a gente tem que definir o retorno, quer dizer, quando é que vai voltar, né?
Lembrando, né, que aqui no Brasil, por exemplo, eu até não queria falar isso não, mas aqui no Brasil nós temos um problema sério de engenharia, porque o cenário econômico nosso, ele não é muito favorável para essa questão assim, desenvolvimento de projetos, né? O Brasil ele tem uma legislação um pouco complicada, nós somos um pouco lentos nisso aí, a nossa indústria, ela tem dificuldade, por isso que existe, gente, os problemas de competitividade tecnológica. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que os tigres asiáticos aí, os alemães, os outros países aí têm mais facilidade? Isso vai por uma questão legal também, de legislação, pelas leis internacionais, vai pelas normas, né? O processo político também, ele influencia muito. Então, o empresário, ele só vai investir em projetos, né, em novos projetos e em expansões, se ele tiver realmente certeza, né? Conversa isso com esses empresários de ponta, né? Eles só vão investir quando tiver essa certeza mesmo, porque ninguém joga dinheiro no fogo, não é isso? Você entendeu? Então, esse payback que você falou aí, né? Esse retorno do dinheiro, ele acontece também dentro do campo da engenharia aí, né? Principalmente na questão do retorno dos recursos. E quanto mais rápido retornar, melhor, não é isso? É. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho de uma outra ferramenta. Aí já é uma ferramenta um pouco diferente, porque essa que eu falei para vocês aqui está mais no campo gerencial, está mais na parte de pré-projeto, de organização, de gestão de recursos, que é essa parte aí. Agora, essa outra ferramenta que eu queria falar para vocês aqui, já é uma parte mais técnica, que talvez vai mostrar para vocês, assim, ferramentas mais efetivas dentro da parte da execução do projeto em si. Não só da parte gerencial, mas do projeto mesmo, na parte técnica. Eu estou falando para vocês da ferramenta SIM. Lê para mim aí, Cleverson, o que é SIM? Automação de processo de manufatura mediada por computadores utilizando programação. Programação. O Cleverson, o que é programação? Você que é da área de computação, ajuda a gente aí. A programação é um conjunto de comandos que você dá para um computador para executar determinadas ações que você quiser, assim, basicamente. Então, tipo, a gente fala de algoritmo como sendo justamente isso, tipo, um conjunto ali de frases, de comandos que você manda para o computador, assim, como se fosse uma receita de bolo, basicamente. É como se fossem instruções, não é isso? Isso. Essas instruções, vou chamar de instrução programada, para ajudar a gente a entender melhor isso aí. Nós sabemos, gente, que as máquinas, elas precisam de instruções para produzir. Sim ou não? Sim. Sim. Então, quando eu falo de SIM, o sistema SIM é como se fosse uma forma da gente poder fazer com que haja a integração desses processos, né? Então, veja bem, para você fabricar, vou dar um exemplo aqui, para você fabricar uma peça, muitas vezes uma peça ela passa por vários processos. Então ela sai de uma fase inicial, né? Estou falando na parte de manufatura, né? Então ela sai da parte inicial da manufatura, a entrada da matéria-prima. Lembra que nós falamos na última aula? Ela passa por um processo de transformação e até chegar na fase final, que é o produto acabado. Mas acontece que para isso funcionar, né, a gente precisa definir uma lógica, né, é como se fosse, eu tinha que fornecer algumas instruções para que a máquina faça isso. Antigamente, né, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. O processo normal de manufatura, antigamente ele era artesanal. Sim ou não? Dá um exemplo para mim de um processo artesanal de manufatura. Quem conseguiria? Uma coisa bem básica mesmo. A fabricação de um tecido, por exemplo. Pois é, mas como é que seria a manipulação disso? Qual que seria a instrução que eu daria? Seria o homem ali e uma ferramenta, o homem e a máquina. Quer dizer, é um processo bem rudimentar ali,
talvez não precisasse de tanta instrução, mas simplesmente pela ação humana para poder desenvolver aquele produto. E aí a gente percebe, né, que depois vai avançando, a gente já entra na fase de mecanização, depois vem o que a gente chama de automação, e aí na fase 4, que é uma fase avançada da manufatura, que eu estou chamando de integração. Alô? Oi? Quem está falando? É o Anderson? Alisson? Não, eu liguei sem querer aqui, foi mal. Ah, tá. Pessoal, então eu não vou fazer aqui, eu não vou dar uma aula aqui sobre como que aconteceu a evolução da manufatura, mas eu queria simplesmente mostrar para vocês o seguinte, que desde as primeiras máquinas até as máquinas atuais, nós tivemos um processo evolutivo que a gente sai, né, de uma fase bem rudimentar, que a gente chama de fase artesanal, até os dias de hoje, tá certo? E hoje, né, o que se discute, por exemplo, quando eu me volto, né, ao conceito de SIM, né, CIM, eu estou exatamente focado na questão da integração. O que é isso? Integrar. Eu preciso o quê? Fazer com que os processos sejam o quê? Integrados, né? Então, o trabalho do SIM é ligar as pessoas, né? Olha lá, as pessoas não podem ficar de fora. Ah, mas é a máquina que vai fabricar. Sim, eu sei. Mas o processo decisório começa aonde? Dentro da questão do projeto, quem é que tem a ideia? De onde que surge, né, toda a parte conceitual? O processo de concepção. Isso pertence a quem? As pessoas. A máquina, né? Ô Cleber, você acha que a máquina vai pensar sozinha? De jeito nenhum. Não. Então eu tenho que ter alguém por trás disso aí. E aí, o que o SIM faz? O SIM vai fazer isso. Ele vai ligar as pessoas às máquinas. E aí nós vamos ter uma coisa chamada banco de dados, que vai ajudar no processo decisório. Então, essas instruções que a gente está chamando de instrução programada, que muitas vezes elas são definidas em forma de linguagem de máquina, não é isso? É que vão ser as instruções importantes que vai nos ajudar nesse processo decisório. É possível uma máquina conversar com outra máquina? O que vocês acham? Sim. Hoje em dia, sim. Hoje, como é que funciona isso? A internet é basicamente isso, por exemplo. Explica melhor isso aí. Como é que funciona essa conversa? Porque a partir do momento que você liga um computador no outro, você pode fechar uma conexão entre os dois, e aí você pode começar a passar a instrução para o outro. Por exemplo, a internet e os servidores funcionam dessa forma. Tipo, você tem cliente, você tem servidor, e tipo, por exemplo, o cliente passa a instrução para o servidor faz a retorno para o cliente. Esse tipo de coisa acontece, por exemplo. Então você está querendo dizer o seguinte, que eu posso instruir uma máquina a fazer determinado processo a partir de uma instrução programada, por exemplo. Eu entro com alguns comandos e esses comandos vai falar para essa máquina assim, olha, faça isso. Então ela vai lá, se ela tiver que cortar o material, dar um certo acabamento, né, tirar tanto, né, de material ali naquele ponto, ela vai fazer isso. Oi, Gilson. Oi. Um caso similar é a inspeção automática na usina. Quando eles compraram a inspeção automática, ela trabalha com inteligência artificial. Só que quando você compra, você não tem referência, então você vem com dados pré-programados dos defeitos. E com o tempo, ele vai aprendendo e vai atualizando o histórico. Entendi. Como você pega ela zerada, você tem que... uma máquina ensina a sua máquina como é que ela tem que fazer as coisas, até ela aprender a fazer as coisas sozinha. Eu não sei como é que fala, você pré-carrega como ela tem que agir, até ela aprender como agir. Eu sei, então, mas é isso mesmo. Já é uma fase avançada da programação, né? Porque é como se a máquina fosse sendo retroalimentada por um processo que ela mesma vai desenvolvendo, né? É que basicamente esse lance de inteligência artificial, rede neural, basicamente você dá uma base de aprendizado para ele. Aí depois tipo, você mostra para ele, ó,
quando acontecer essa entrada aqui, tem que dar esse resultado. Aí ele aprende a partir daquilo ali, e depois, quando você para de dar o resultado final para ele, você dá a sua base, ele começa a calcular usando o que ele aprendeu daquilo que você passou para ele. Certo. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui para nós? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: vocês acham que na área de projeto, como a gente está falando de projeto e produto, vocês acham que eu conseguiria também uma forma de promover essas integrações todas, de todos aqueles setores que eu falei lá atrás para vocês? Quer dizer, desde do estudo, da viabilidade, do pré-planejamento, como que eu vou levar isso tudo para dentro do campo, né, do desenvolvimento do meu projeto, a tal ponto de chegar lá na frente e eu ter ali uma instrução bem definida para que eu possa realmente definir o meu produto e fazê-lo entrar em produção ali até chegar na fase final. Como é que eu vou organizar isso aí? Então, o SIM, né, como o próprio nome está dizendo, né, manufatura integrada, então ela vai trabalhar justamente dentro desse campo aí, né? Está escrito novamente, olha, o trabalho do SIM é ligar pessoas, máquinas, banco de dados e decisões. Então nós estamos aí numa fase bastante avançada nos tempos atuais, que é essa fase 4 aí, ó, que é a fase da integração. Então as empresas, né, de um modo geral, elas estão caminhando, deveriam estar, né, caminhando a passos largos, né, rumo a essa integração, sob pena de ficarem, né, relegados em segundo plano. É uma questão até de sobrevivência tecnológica, né, esse processo evolutivo aí, no sentido de garantir com que o processo de manufatura seja o mais integrado possível, né? As variáveis, lembra das variáveis que eu comentei com vocês? Todos aqueles recursos lá que precisam ser integrados, então eles precisam estar todos eles organizados e dentro do tempo, né? E que cada informação precisa ser acessada. Precisa de rapidez, velocidade e exatidão dos dados, né? Então, o sistema integrado de manufatura, né, ele é um monitoramento baseado em um computador ou computadores, né, e controle de todos os aspectos do processo de manufatura, baseado em um banco de dados comum. Quando fala comum, é como se você tivesse, né, uma base, né, integrada, não é isso? Ó? Comunicando por meio de alguma forma, por rede, né? Então, o sistema, né, a fábrica, né, vamos dizer assim, os processos, eles estão todos eles integrados, né? Nós vamos ver mais à frente aqui, eu tenho alguns exemplos aqui para dar, para a gente poder avançar um pouco mais nesse conceito. Então, na realidade, o que acontece? O que nós queremos, na realidade, é que haja, né, uma conexão, né, entre todas essas informações. Imagina vocês, uma informação lá do setor de marketing. Vou dar um exemplo aqui. Vocês falaram para mim que todos os setores precisam conversar, sim ou não? Imagina lá, o setor de marketing precisa conversar com a engenharia. A engenharia precisa conversar com o chão de fábrica. O chão de fábrica precisa conversar com o setor de qualidade. Sim ou não, gente? Então, aonde que fica essa base de dados? Essas informações ficam aonde? Onde que elas estão organizadas? Onde que elas estão depositadas? Quem é que vai acessar? Qual o grau de acesso? Que tipo de tratamento eu preciso dar para esses dados? Tudo isso é necessário para que haja o que a gente chama de otimização de atividades, né? Os processos hoje, eles precisam ser rápidos, né? Precisam ser eficientes, né? Os equipamentos, eles precisam funcionar como se fosse uma grande orquestra, né? Não pode ter nenhum tipo de interferência ou qualquer variação que tiver ou imprecisão de dados pode comprometer o processo, né? Aqui nós temos uma composição de banco de dados. Então nós temos aí, olha, informações de produto, CAD. CAD é desenho assistido por computador, né?
informações de processo, o M aí é manufatura, esse PP aí, olha, é planejamento de produção, então são informações do setor de planejamento, informações do setor de inspeção, né? Esse CEP aí, ó, é controle estatístico de processo, o CAI é da área de inspeção, nós temos ainda informações de produção, o MRP, o ERP, né? E informações do controle de chão de fábrica, que é o CAP. Imagina vocês, todos os setores e todas as partes envolvidas geram um banco de dados. Sim ou não, gente? Olha, eu tenho banco de dados o tempo todo, informações. E essas informações precisam estar o quê? Integradas. Então, o que que o SIM vai fazer? O SIM vai pegar essas informações e vai fazer essa integração, né? Mas aí, como é que funciona isso, né? Então, nós precisamos, né? Aqui tem um exemplo, né, de uma ideia de gerenciamento que vai pegar, por exemplo, aquelas informações que está em azul aí, ó, no campo azul, que é a parte mais administrativa, que está ligada mais à parte empresarial e gerencial, e vai interligar com a parte da manufatura. Então é como se eu estivesse pegando tudo que está ali no chão de fábrica, na parte mais produtiva de execução do processo, né, de fabricação do produto, e conseguisse integrá-la com a parte inicial, que está lá em cima, que é a parte das estratégias, né, que envolve, por exemplo, a parte de logística, né, os indicadores de desempenho, porque eu tenho que medir isso tudo, né, formar base de dados numérico e dados estatísticos para alimentar a minha base de dados, e isso tudo precisa estar integrado. Então, o meu sistema de gerenciamento, ele precisa conseguir controlar isso tudo com certo grau de exatidão, né? E quanto aquilo que eu disse, quanto melhor for a minha capacidade de gerenciar esses dados, mais efetivo vai ser meu processo, né? Então, aqui, olha essa definição aqui. Ô, Cleverson, lê essa definição da Intel para mim. A definição é sobre SIM. Qual o conceito de SIM na visão da Intel? Né? Para a Intel Corporation, SIM é a integração entre pessoas e máquinas através do computador e da tecnologia de informação, TI, para integrar e automaticamente executar desenvolvimentos e tarefas de manufatura. Então, veja bem, eu queria que vocês entendessem que as pessoas não ficam de fora. Quando eu falo de manufatura, eu não estou falando só da máquina, eu não estou falando só da ferramenta, né, digamos assim, da energia que vai movimentar a máquina, mas as pessoas estão integradas. E aí a cultura, né, de manufatura, ela ganha, né, uma certa amplitude, né, quando eu penso em analisar o homem, né, participando do processo, porque na realidade o homem sempre participou do processo, né? Só que com o advento de máquinas mais, digamos assim, entre aspas, mais inteligentes, né, eu tenho aí uma integração homem-máquina muito mais efetiva, né? Vocês podem perceber que hoje, muitas vezes, basta um comando, tá certo? E com esse comando eu posso desencadear uma série de operações, né, dentro do processo de manufatura que vai fazer com que o meu produto seja, digamos ali, produzido, né? Eu vou diminuir, digamos assim, talvez a participação física do homem no processo, mas eu vou aumentar a minha capacidade de domínio sobre o processo, na medida que eu tenho aí os dados e os parâmetros sob o meu controle, tá certo? E isso é muito importante, né? É como se fosse a máquina inteligente, mas também a inteligência humana trabalhando junto ali dentro de um mesmo contexto. Ô Cleberson, novamente aí, por favor. Estou falando da abrangência do SIM, né? Por favor. É a integração de todas as atividades envolvidas na manufatura: vendas, compras, projeto, planejamento, administração, finanças e produção, através de uma rede de comunicação e de um software de gerenciamento, com o objetivo de melhorar a eficiência organizacional, pessoal e de produção. Gente, olha que interessante. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, o que tem a ver a área de finanças da empresa com a área de projeto? O que tem a ver a área de vendas da empresa
com a manufatura. O que tem a ver, por exemplo, o processo de pós-venda de um produto com a manutenção, né, do equipamento ou da máquina, o que for. Vocês podem perceber que tudo está interligado, né? Então, hoje, né, essa integração ela é fundamental para ter essa garantia aí, né, e essa otimização que a gente precisa para o processo, né? Está falando aí de eficiência, olha, objetivo de melhorar a eficiência organizacional pessoal de produção, tá? Aqui nós temos uma que a gente chama de níveis hierárquicos do SIM. Então, normalmente, a gente faz uma estruturação, né? Poderia até organizar de forma diferente, né? Mas, normalmente, essa é uma base de organização normalmente aceita, que eles vão tentar colocar, né, as estruturas, né? Tá nessa parte verde aí, olha, estão os níveis, né, estruturais. Então, nós temos lá a administração, gerenciamento, o planejamento operacional, a coordenação da engenharia, o controle e a execução. Só que aí eles numeram de baixo para cima, né? E coloca, né, em azul, né, o que cada nível hierárquico tem como função. É como se fosse a estrutura de responsabilidade para cada nível, né? E aí a gente vai perceber o seguinte, que tudo que está aí dentro precisa ficar interligado, né, como eu disse. E aí eles criam, né, formas de fazer com que essa interligação aconteça. Lembrando, né, que o fluxo de dados, né, ele precisa circular, não é isso? Aqui nós temos um exemplo de um modelamento, que a gente chama de modelamento em Y, que eles é como se fosse uma estrutura de organização para definir esses níveis hierárquicos que estão aqui. É claro que existem outras formas de fazer, né, de organizar. Mas esse exemplo em Y é muito interessante e ele é muito aplicado para empresas que têm um processo de produção em série. Aquelas empresas, por exemplo, que já têm produtos definidos, né, produtos seriados, por exemplo, então eles já têm uma base de dados construída, já tem um portfólio de produtos já definido, então já tem um campo de atendimento de negócio definido, um nicho de mercado, tem ali uma gama e variedade de clientes já, né, que fazem parte aí, né, de clientes consumidores. Então eles estão mais ou menos organizados dentro disso aí. E aí a estrutura, sim, ela é montada dentro desse processo todo. Tá? Você pode ver que dá para a gente definir exatamente aí, olha, através dessa setinha vermelha, que está na horizontal, que nós temos aí, né? Por que chama em Y, né? Porque ela forma realmente um Y. Então você tem aí a junção na setinha vermelha, na horizontal, nós temos aí a junção entre a fase do planejamento e a fase, essa fase de baixo aí, né? Que é a fase de implementação, né? Que já é digamos assim, a manufatura, né? Então é interessante essa estrutura, né? Vocês podem dar uma olhada aí, tá vendo? Olha, aí vem as funções de cada um. Essas setinhas mostram as interligações e aí nós temos, né, digamos assim, as informações e o fluxo de dados aí. Tudo isso gerenciado, né, de uma forma assim bem efetiva, né, com objetivo aí no resultado aí. Aqui eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês uma sequência operacional, essa é uma coisa mais prática, né? Por exemplo, nós vamos como que a parte de engenharia comunica, né, com a parte do projeto, né, até chegar na fábrica, né, na fabricação do produto. Então nós temos lá, número 1, é como se fosse fases, né? Claro, né, gente, que para mim estruturar isso aí, né, eu preciso de criar meu banco de dados. Mas, na verdade, a ideia é essa, que haja uma sequência, né, de uma sequência operacional. Então, número 1, a primeira atividade é feita com auxílio de um sistema CAI.
CAI é Engenharia Assistida por Computador e consiste da fase de engenharia de projeto, desenvolvimento, cálculo, né, especificação, né, definição de materiais, né? Depois vem, olha, 2, geração de desenhos das partes das peças. Aí eu vou usar o CAD, tá vendo? Ó? Então, CAI, lembra lá, ó, CAI, engenharia, CAD, desenho, design, né? Desenho assistido por computador. Então, vai vir os desenhos das peças. No 3, nós vamos gerar o que a gente chama de lista de materiais do produto, né? Depois, o 4, informações geradas no sistema CAD são usadas para a fase de planejamento de processo. Já estou me preparando para organizar o processo de fabricação, gerando esse planejamento aí. No item 5, dentro do sistema CAM. CAM é o quê? Manufatura. Manufatura assistida por computador. Então, nós já temos aí, olha, as 3 estruturas, já uma comunicando com a outra. Ó. CAI, CAD e CAM. Então, no item 5, dentro do sistema CAM, são gerados os programas para as máquinas CNC, são as máquinas de comando numérico, né? Aí vem, não sei se vocês já viram, né? Eu já ouviram falar das instruções, né? Que são definidas para esse tipo de máquina, né? Tem uma instrução programada, né? Depois, no item 6, começa a etapa relacionada ao planejamento e controle da produção, que é a etapa do que a gente chama de PCP, né? Aí vem a parte de energia, homem-hora, organização do tempo de produção. Então, tem uma série de atividades aí dentro do PCP. No item 7, é o conjunto de pedidos, né? Aí já vem o que a gente chama de plano mestre de produção, né? Aí vai definir a questão do estoque. Hoje em dia está trabalhando muito com estoque mínimo, né? Então, aí você tem que ver a questão dos pedidos também. Você pode ver que aí na frente, olha, está definindo lá a questão de compras e fabricação. Então, lá na ponta, você tem a venda, né? A capacidade de produção tem que ser atrelada à capacidade de venda e aos pedidos do cliente. Então, é como se a fábrica tivesse toda ela interligada e começasse desde o projeto da engenharia, interligada até na ponta, lá no cliente. Você pode ver que no item 11 aí, olha, os dados, tá vendo? Olha, são necessários para acompanhamento da produção. Por quê? Porque eu não vou produzir algo que eu não vou vender. Então, eu preciso delinear todo esse processo produtivo, né, criando aí a interligação entre os setores, para mim saber exatamente, né, os recursos que eu preciso, né, em relação ao meu cliente e o produto que eu preciso fabricar para poder fazer a entrega e cumprir os prazos e cumprir o meu planejamento de entrega do produto ao cliente. Então, só para poder exemplificar, eu consigo, então, sincronizar o CAI, né, a engenharia, com a parte de desenho e com a parte de manufatura e o meu PCP, organizando isso tudo dentro de uma estrutura. Então, o SIM, ele funciona, ele faz isso acontecer, né? Existe uma ideia equivocada em relação ao SIM, né? Essa ideia, muitas vezes, ela foi, né, ventilada, né, por muito tempo, e aí está dizendo o seguinte para nós, que até uns 15 anos atrás, né, a expressão SIM, né, eles achavam que o SIM era a mesma coisa do ERP, né? Eu vou falar daqui a pouco do ERP, mas na realidade são coisas distintas, né? Qual que é a diferença então? O SIM, o processo do SIM, né, a filosofia do SIM está mais centralizada na informação, né, no uso da informação, para poder otimizar o sistema, né, para poder integrar o sistema. E o processo ERP é um conjunto de módulos. É como se você tivesse vários módulos e integrasse os módulos. Então, assim, não existe digamos assim, uma certa similaridade em relação aos dois sistemas. Mas existe também uma distinção na forma de você enxergar os dois sistemas.
Um está mais focado no uso da informação e o outro na integração dos módulos. Então, o sistema ERP, por exemplo, que muitas vezes ele pode estar dentro do SIM, né? Ele está mais preocupado, então, com a parte digamos, gerencial e logística, né? Aqui tem um exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês, para a gente entender um pouco melhor como que fica essa questão do ERP dentro do SIM. Aqui nós temos nessa estrutura, né, nessa malha aí, observa lá para vocês verem, ó, marketing e vendas. Então lá atrás nós temos o ERP. Logo em cima nós temos o planejamento da empresa, também o ERP, tá vendo? Ó? Então, essa parte, toda ela é mais gerencial, né? Mais adiante, nós temos, por agrupamento, né, dos módulos, né, como se fossem os módulos, o CAI, CAD e tem aí o PDM, né? Embaixo nós temos o planejamento de controle da produção, que é o PCP, que eu falei lá atrás. Mais no centro nós temos o CAP, o CAPP, o CAA. Todas essas estruturas, pessoal, fazem parte da composição do SIM. E a empresa, o que ela faz? Ela vai se organizando, né? Então, você pode definir, por exemplo, né, cada estrutura dessa, definir em grau de hierarquia, definir, estruturar, por exemplo, por atribuição e fazer a alocação dessas estruturas. E dentro da composição do SIM, vai haver o que a gente chama do tráfego, né, de informações, né? Como um sistema ele é todo ele integrado, interligado, significa que todas essas estruturas vão conversar entre si, tá certo? Olha lá onde está o RP, né? Então, contudo, né, a ênfase preponderante do sistema SIM estava, né, antigamente na manufatura, no chão de fábrica e no planejamento industrial. E o RP, ele tende a cobrir a manufatura por cima, cobrindo as ações de fornecedores e clientes. O que acontece na realidade? A gente precisa trazer toda essa parte que envolve clientes e fornecedores para dentro do processo. Porque essa base de informações que tem a ver com os clientes e os fornecedores também passa a fazer parte da estrutura do SIM também. Porque essas informações elas são importantes também dentro do processo. Vocês podem perceber que hoje em dia é assim. Se você comprar um produto, por exemplo, a sua opinião pessoal sobre o produto, ela vai interferir lá na engenharia do produto, lá dentro. Vai interferir no processo, vai interferir na manufatura. Então, o poder do cliente é muito importante hoje dentro dessa estrutura de comunicação, dentro do processo produtivo, né? Aqui já passei. Só para vocês terem uma ideia, essas outras partes aqui, olha, que fazem parte do ERP, né? O que é ERP? Planejamento de recursos empresariais, né? Olha a importância, por exemplo, da questão do faturamento, a parte financeira, compras, estoque, RH, fiscal, gerenciamento de projetos, produção, tudo isso dentro do ERP está também dentro da estrutura do SIM. Então, na realidade, o SIM ele vai o quê? Integrar todas as estruturas, fazendo aí essa lógica da comunicação de dados aí. Vantagem do SIM: simplifica os processos de produção e projeto de produtos, automatiza processos de produção e funções organizacionais, computadores, máquinas, robôs, etc., né? Integra os processos de produção, de apoio para o uso de computadores e redes de comunicação e TI, cria processos flexíveis e ágeis de manufatura que resultem de forma eficiente em produtos de alta qualidade. E, por último, que responde rapidamente aos requisitos de cliente. Que é isso que o mercado quer, né? Eficiência, rapidez, custo-benefício, né? Qualidade. E aí, gente, aqui nós temos um exemplo também de uma estrutura FMS. Não sei se vocês já ouviram falar do sistema de manufatura flexível. Como é que funciona isso? Dada ao avanço tecnológico que nós temos hoje e a capacidade, né, evolutiva dentro desses processos SIM, quer dizer, é como se fosse um SIM mais evoluído,
nós temos condição, por exemplo, de montar uma planta produtiva onde uma mesma planta consiga fabricar produtos diferentes, que não seja, por exemplo, uma planta que fabrica só um tipo de produto. Então, eu tenho como criar dentro dessa planta, através do tratamento desses dados, da organização do processo SIM, uma mesma planta produzindo vários produtos diferentes e com qualidade e com alto grau, né, de aceitação. E que o mais importante, né, com velocidade de produção. E isso vai, de certa forma, impactar também na questão dos custos, né, de produção. A gente está fazendo algumas considerações finais, né, só para dizer para vocês o seguinte, que a gente espera, né, que as empresas, né, de um modo geral, elas consigam, né, estar mais bem preparadas em todos os sentidos, né, na questão financeira, técnica, cultural e do ponto de vista organizacional para os processos emergentes que estamos aí tendo, né, pela frente. Mas especificamente a Revolução 4.0, né, que é aí a nova ordem, né, da indústria, né? Então, eu queria reforçar a ideia de vocês de que toda essa parte que nós discutimos entre projeto e produto, ela é fundamental, né? O engenheiro, né, ele está no centro dessas questões, né? Vocês, por exemplo, como engenheiro metalúrgico, né, independente do produto, né, que vocês estejam à frente dele ou, de certa forma, relacionados com ele, mas também vocês estão dentro do processo e certamente terão o seu grau de responsabilidade, né, e de participação em relação a isso, né? Para ainda encerrando, né? Para o contexto atual, quando se fala de projeto e produto, essa questão de métodos intuitivos, né, e não estruturados, isso já caiu por terra, né? O que nós precisamos é o quê? Buscar o quê? A aplicação de novos e sofisticados conjuntos de procedimentos. Então, a indústria, ela caminha para isso, para um processo cada vez mais sofisticado de produção. Uma manufatura inteligente, ferramentas modernas, né? Buscando aí até mesmo vencer, né, a competitividade, né? Porque o processo ele é muito, entre aspas, né, selvagem, não é isso? Eu achava que entre Samsung e LG não tivesse muita diferença. Inclusive aqui na minha casa eu tenho duas TVs da LG. Já estou começando a ficar preocupado, entendeu? Talvez o próximo produto que eu vou comprar seja uma TV Samsung. Mas eu posso estar correndo um risco também, né? Porque a gente nunca sabe. Porque na questão de celular, já houve essa questão aí, né? Que nós discutimos. E pela frente, né, nós temos outros produtos aí e as empresas estão aí em plena, em franca competição. Então a gente percebe, gente, que o mercado ele tem uma concorrência, né, ferrenha, como eu disse, né, muito selvagem o processo, né? Aqui nós temos mais uma tela que vai mostrar para nós, né, como que funciona essa questão da integração, né? A pergunta final: produtos de sucesso, novos produtos bem-sucedidos. Qual que é a lógica então de sucesso? Primeiro, pessoas, estratégia, informação, processo, estrutura e administração. Esse é o caminho para o sucesso. Não é isso? Não é a máquina, somente a máquina, mas é uma organização do processo como um todo, né? Então, pessoas, estratégia, informação, processo, estrutura organizacional e administração, né? E um exemplo final de longevidade de produto, né, Cleverson? Olha aí. Só para ilustrar, né? Vocês concordam comigo ou não? Sim, com certeza. O que faz um produto ficar tanto tempo no mercado e ele ainda ter um alto grau de aceitação? Você vai conversando com os clientes e vai perguntando para eles.
Poderia ter pegado um outro produto, né? Mas só para ilustrar o que a gente está discutindo aqui, e isso passa muito por todas essas questões aqui, olha. Pessoas, estratégia, informação, processo, estrutura e administração, para a gente chegar no sucesso, né? E alcançar o sucesso. E no campo profissional de vocês, eu vou deixar essa mensagem também aqui, tá? Lê para mim aí, Cleverson. Finaliza para nós aí. Mensagem final da nossa aula aí. Para o engenheiro, Pense, né? pense, idealize, tente, faça de novo, continue fazendo, sucesso. Então é isso. Isso é no campo pessoal profissional, né? Tá bom, pessoal? Vocês querem fazer algum comentário? Ah, joia, bom É, demais. foi uma aula assim, né, mais informativa. Eu queria passar para vocês essa questão do projeto e produto. A gente falou de várias questões, né, que envolvem aí o campo da engenharia de projetos, da organização, né, só para vocês terem uma visão. Eu vou deixar para vocês algumas leituras e alguns vídeos, pelo menos uns 2 vídeos, como se fosse assíncrono, para vocês durante essa semana e a semana que vem, para vocês assistirem, tá? Na avaliação final, eu devo cobrar de vocês talvez umas perguntas a respeito dessas 2 últimas aulas que a gente viu, né? Vou gravar essa aula de hoje também, vou deixar disponível lá para vocês assistirem novamente, se for necessário, tá bom? E na semana que vem, espero, né, que a gente tenha condição de apresentar já os projetos. E durante a semana, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Se tiver alguma dificuldade lá, e vou acelerar as correções das atividades que vocês já me entregaram. Se tiver algum aluno aí com alguma atividade pendente, envia para mim, porque eu quero corrigir e deixar a nota bem avançada, para quando chegar no dia da avaliação final, vocês já terem uma posição aí. Tá bom? Ô, Professor, professor, uma dúvida só. o estudo dirigido, inclusive, vou até te pedir desculpa, que eu realmente, assim, nem tinha visto aquele e-mail, que estava até como não lido para mim. Tipo, eu estava na época mais corrida também, que eu tinha acabado de começar o estágio, mas aí eu devo tentar terminar ele para você até amanhã, mais ou menos, aí eu acho que consigo. Não, É, tranquilo. o negócio esse do projeto integrador, a implementação minha já está pronta, né? Só o negócio do CAD, eu não sei se eu vou conseguir não sei se vou conseguir fazer ele a tempo, porque semana que vem eu também tenho uma prova. Inclusive, eu até queria te perguntar sobre a avaliação final, quando que você vai ter para a gente publicar ela, para quando vai ser a entrega. Estou pensando em liberar o link da avaliação para vocês na segunda-feira. Entendi. Aí para entregar, tipo, até quarta, uma coisa assim? 3 dias mais ou menos, sim. Entendi. Que quarta acho que Aí, é o dia que tem que fechar o diário, né? é, aí é 2 dias, eu acho, mas a prova vai ser tranquila. Ela vai ser, eu vou fazer ela diferente. Ela vai ser mais assim de análise, interpretação, entendeu? Entendi. Vocês vão conseguir fazer ela mais rápido. Não vai ser prova longa, não. O que vai pegar vocês aí, talvez, seja a parte do projeto, né? Então, na prova, é mais tranquilo. É o projeto, eu até comecei a tentar fazer ele, mas realmente é bastante coisinha, assim. Eu tô meio com receio porque eu tenho, igual eu falei, eu tenho uma prova que ela é segunda-feira, e que no caso é cálculo 4, ele tá bem puxadinho, sabe? E Aí vocês, eu não tá, vocês podem sei. enviar o projeto para mim também na terça-feira. Se não der É, tempo na segunda, entendeu? Terça-feira ainda é dá. uma possibilidade. É, tá bom? Beleza, tranquilo. Pessoal, obrigado aí, um abraço e com Deus aí. Mas, ô, professor, Oi. vai ter algum problema se tiver aluno com assunto repetido? Porque a gente não chegou a combinar o que cada um ia fazer, né? Seria bom combinar, né? Porque igual eu Verdade, mas comecei a fazer o meu, mas e se um já tivesse pegado o meu tema, eu perdi tempo. Vamos fazer agora. Vamos ver se está coincidindo. Qual que é o seu tema? Meu tema é do Torno de Leonardo da Vinci. Tá. Vamos lá. Leonardo da Vinci. O... Tá o meu, coincidindo, gente? o meu não tá coincidindo ainda não. O meu é aquilo que eu tinha até conversado com você lá sobre acústica de estúdio e tudo mais lá. Certo. Vamos lá. E o Anderson? Eu não pensei ainda não disso.
Mas então tá em cima da hora, hein? Ó, gente, conversa entre vocês e tenta pegar o tema diferente, tá? Agora, o outro trabalho é igual, né? O outro trabalho não tem diferença, não. A outra parte, a parte 2. Só a parte 1 para não coincidir, tá bom? Beleza, parte 2 é só executar mesmo, então realmente É. acho que não tem problema não. Certinho então, pessoal? Beleza. Um abraço aí. Fica com Deus aí. Até mais. Falou, abraços. Com Deus também, Edilson. Boa noite.